Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos nessa manhã mais uma vez refletir sobre a palavra do nosso Deus e o privilégio que Ele tem para nós. Nessas últimas semanas e meses, estava eu refletindo, lendo, estudando sobre os profetas menores e, obviamente, isso influenciou algumas das mensagens que eu trouxe aqui para os irmãos. Eu percebi que esse momento pandêmico, de isolamento, de crises iminentes, estavam nos assolando e iriam nos assolar. E encontrei nos profetas menores que estavam passando por situações semelhantes no período em que eles viveram, dos cativeiros, das perseguições, das dificuldades, dos gafanhotos, do juízo de Deus, da ira do Senhor sobre o povo, para ensinar-nos lições importantes. E esses profetas foram levantados em situações como essas, tanto os maiores quanto os menores, mas eu estava lendo também bastante os menores. E eu acabei selecionando e separando um texto específico do profeta Amós, que é o texto que vocês leram no início do culto, e leremos mais uma vez e estudaremos sobre ele. E esse texto, bem como outros textos que eu já citei e ainda citarei, para algumas das nossas reflexões. E essa semana eu encontrei um artigo, então eu deixei esse texto de Amós separado. E essa semana eu encontrei um artigo de um pastor americano, e no título desse artigo, ele lança a seguinte pergunta que me fez pensar bastante. Dentro daquilo que a gente já estava conversando nas mensagens, dentro das reflexões que eu particularmente tenho feito em relação à igreja evangélica brasileira de um modo geral. E o título desse artigo era: Deus sente falta do nosso culto? Deus sente falta do nosso culto? É um artigo muito interessante. E aproveitando todo esse contexto, como eu costumo dizer, dessas cristocidências, nós vamos refletir hoje nesse texto de Amós. Então eu casei esse texto que eu já tinha separado, peguei a inspiração desse artigo. Esse artigo, inclusive, eu vou postá-lo no devocional do grupo de oração na próxima quarta-feira. Mas enquanto isso, eu faço a mesma pergunta para a nossa reflexão. Reflexão essa tanto coletiva, no nosso caso, ele faz uma pergunta para a igreja americana em si, é um autor americano. Esse artigo foi traduzido para o português e o tradutor trouxe essa realidade para a igreja brasileira. E nós podemos também olhar para o panorama da igreja nacional, da fé, vamos dizer assim, do evangelicalismo nacional, da fé evangélica no nosso país, mas também trazer para a nossa igreja local. E essa reflexão, além de coletiva, também é uma reflexão individual, para cada um sondar as nossas vidas. Então a ideia é termos essas reflexões nessa manhã. E eu faço a mesma pergunta: Deus sente falta do nosso culto? Deus sente falta do seu culto? Fica essa pergunta. O texto de Amós, capítulo 5, versos 21 a 27, livro de Amós, os profetas menores, capítulo 5, versículos 21 a 27, diz o seguinte: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor Deus esteja nos inspirando nos iluminando e nos inspirando com a leitura e o estudo desta palavra. Senhor, obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela noite que tivemos e por mais um dia na Tua presença. Obrigado porque por mais uma semana
nesse período extremamente difícil, o Senhor tem nos sustentado, mas nós temos a convicção e a fé, a plena certeza e convicção em nosso Senhor Jesus Cristo, de que o Senhor continuará nos sustentando pelas próximas semanas. Cremos, ó Deus, que muito em breve nós estaremos de volta. Mas ajude-nos, ó Deus, antes de voltarmos, a verdadeiramente refletir sobre as nossas vidas diante do Senhor e o nosso ato cultico a Ti, se é que tem sido para o Senhor. É claro, Deus, que a ideia não é generalizar, a ideia não é botar o dedo, não é acusar, mas é refletir, porque se está na Tua palavra, é para a gente refletir. E ajude-nos, ó Deus, a levar a reflexão. Para aqueles que estão em déficit, aqueles que estão aquém, possam, ó Deus, rever as suas vidas, os seus valores e conceitos diante de Ti, pedirem perdão e verdadeiramente se converterem ao Senhor. E aqueles que já estão bem, glórias ao Senhor pela vida deles, e que eles possam continuar bem e evoluírem cada vez mais. Mas que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã, ou seja qual for o horário que estivermos vendo, ouvindo, assistindo essa mensagem, que seja a mensagem do Senhor, que o Teu Santo Espírito nos inspire para o louvor da Tua glória, para o fortalecimento da Tua Santa Igreja e para a expansão do reino do Senhor nessa terra. Muito obrigado, Senhor Deus. Consagramos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado e amém, Deus. Irmãos, não que a ideia seja acusar e apontar o dedo nem nada, porque esse texto foi escrito há milhares de anos atrás. Nosso contexto do Novo Testamento é diferente do contexto veterotestamentário, mas fica a reflexão para a gente fazer. Aqui a ideia não é dar nenhum juízo de valor. A ideia aqui não é trazer fórmula mágica ou receita de bolo, mas é uma reflexão que o Senhor nosso Deus deu a eles naquela época através do profeta Amós, e estarei trazendo para a gente refletir aqui hoje, nos nossos dias, no momento que nós estamos passando. A nota da Bíblia de Estudo, Revista e Atualizada, que é a Bíblia que eu prego na igreja, que eu levo, vocês já me viram com ela no templo, ela é uma Bíblia de estudo e tem algumas notas de rodapé, e na nota de rodapé em relação a essa passagem, ela traz uma informação importante, eu queria compartilhá-la com os irmãos na íntegra, que diz o seguinte, sobre esse texto de Amós. Uma vez mais, e em linguagem particularmente dura, Amós, inspirado por Deus, condena as cerimônias e festas religiosas que os israelitas celebravam com tanto zelo e ostentação. Todas essas práticas carecem de valor se aqueles que as realizam se esquecem o mais importante, a justiça e a honradez nos relacionamentos com o próximo. Vou ler essa última frase mais uma vez. Todas essas práticas religiosas, cerimoniais, do ato, do culto, carecem de valor se aqueles que as realizam se esquecem do mais importante, a justiça e a honradez nos relacionamentos com o próximo. Esse é o grande perigo da hipocrisia. Irmãos, eu já disse em algumas mensagens anteriores e volto a dizer, infelizmente, muitos, inclusive pastores, estão querendo a volta do culto por causa daquilo que eles estão perdendo. É claro que temos a preocupação com a espiritualidade dos irmãos, com essa situação, e a gente tem procurado muito com isso, inclusive a liderança da nossa igreja tem se reunido, tem conversado, tem orado, tem buscado informações, tem visto exemplos de outras igrejas, de outros pastores, enfim, para a gente tomar a decisão mais sábia e mais correta possível, tanto na questão espiritual quanto na questão civil. Não que há diferença entre elas, mas a gente precisa também dar uma resposta para a nossa sociedade, a nossa vizinhança, e honrar as autoridades colocadas sobre nossas vidas. Então a gente tem procurado, da melhor maneira possível, lidar com essa situação. Mas a verdade é que muitas pessoas estão querendo voltar por aquilo que elas estão deixando de receber. E não simplesmente para cultuar ao Senhor Deus. Algo, obviamente, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer em nossos lares, com os nossos familiares. É claro, nós não negamos a importância de estarmos no templo, da comunhão dos irmãos, a saudade que sentimos uns dos outros. Todas essas informações, todas essas situações são importantes. Mas a gente precisa se questionar, como eu disse em uma das mensagens passadas, eu quero voltar para o templo para a honra e glória de Deus,
ou simplesmente porque eu tô cansado de ficar em casa, porque eu quero ir pro culto, eu quero ir pro templo, eu quero ter um momento de lazer, eu quero qualquer outra coisa. O foco precisa ser Ele. E nessa reflexão, Deus está mostrando para eles que por mais maravilhoso que o culto que eles estavam oferecendo, para Deus não era nada. E as primeiras palavras do versículo 21 são pesadas. Ele diz: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. São palavras de Deus através do profeta Amós. Aborrecimento e desprezo são dois sentimentos fortíssimos de repulsa, raiva e indignação da parte de Deus. A versão NVI, nova versão internacional, traduz aborreço para odeio. Já parou para pensar que às vezes Deus abomina, odeia o culto que você presta ou que às vezes nós prestamos? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes se ouve falar que Deus nos aceita como estamos, Deus aceita o nosso louvor do jeito que a gente está e etc. E em partes isso seja verdade, é uma reflexão bem profunda, mas fato é também, pelas próprias palavras de Deus através dos profetas descritas neste livro, Deus também aborrece, odeia, abomina alguns atos culticos. Nós vamos perceber com o decorrer da mensagem que é algo principalmente ligado à hipocrisia, à falsa religiosidade ou com intenções erradas impuras em nosso coração. É claro, irmãos, que nosso Deus não é homem para ter sentimentos carnais como os nossos. Essas palavras são também expressões para que o povo entendesse o desgosto do Senhor para com a religiosidade falsa deles. Nos últimos versos, a gente vai perceber que Deus privou eles do templo e da região que eles estavam, levaram eles cativos para uma região completamente distante para mostrar para eles que eles sentiriam falta da palavra do Senhor, sentiriam falta do culto. E eu creio que essa privação que Deus está nos permitindo hoje em dia é para, no mínimo, nos fazer refletir da importância e do valor que nós estamos dando para as coisas de Deus. E nos fazer voltar ao mesmo tempo para a importância que tem os nossos lares, as nossas famílias. Quantas vezes não deixamos o privilégio da família por causa de trabalho, talvez por causa das coisas da igreja? Precisamos ter um equilíbrio de todas essas coisas. E o Senhor nosso Deus tem nos dado a oportunidade de refletir em relação a isso. O que para eles era motivo para se ajuntarem e festejar, para Deus era um enorme desgosto. Não pelo que faziam. O problema não estava no ato do culto em si, mas pela incoerência deles em ver uma vida completamente diferente fora e dentro do templo e a intenção com que faziam esse ato de culto. E também pela omissão deles, porque eles deixavam de fazer o que eles deviam ter feito, principalmente fora do templo e do ato da reverência no culto. Ainda nesse primeiro versículo, nesse primeiro verso desse trecho, Deus deixa bem claro que não tem nenhum prazer no culto que eles prestavam, ainda que eles oferecessem as melhores ofertas da agropecuária. E o versículo 22, ele continua dizendo: e ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados, animais gordos, animais vistosos. Às vezes essas coisas práticas religiosas não são importantes se eles estavam deixando a desejar, e o próximo versículo vai mostrar, o versículo 24 vai mostrar onde eles estavam errando. E Deus, ao longo de toda a nossa trajetória, mais especificamente nesses últimos dias, tem nos mostrado onde nós estamos errando, principalmente como indivíduos, principalmente como pessoas. E tem mostrado para as igrejas, muitas igrejas no nosso país e no mundo, onde elas precisam rever os seus caminhos. Irmãos, é importante nós refletirmos sobre isso, sobre a oportunidade que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Ainda que eles oferecessem as melhores ofertas, ainda que eles oferecessem os melhores sacrifícios, Deus não estava tendo prazer, Deus não estava se agradando deles. Às vezes nós nos esforçamos, nos esmeramos, fazemos coisas, e será que é para Deus ou para nós mesmos?
Será que é para Ele? Será que é para a edificação da tua igreja? Será que é para a expansão do reino do Senhor? Ou será que é para nós mesmos? Continuando a passagem, nós vemos que não apenas o ajuntamento e as ofertas, mas também os louvores estavam desagradando a Deus. Olhamos o versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A questão aqui, não que eles eram ou que eles fossem desafinados ou tocavam mal. A questão não é essa. A questão era que o louvor deles não conduzia com uma realidade. Eles cantavam coisas para Deus que eles não estavam dispostos a vivenciar e a viver. E a gente sempre tem o hábito de refletir, pelo menos nos cultos de jovens, quando a gente se reúne, e a gente leva a reflexão final, Deus se agradou do louvor que você acabou de prestar? Nós precisamos sempre estar trazendo, irmãos, essas reflexões. O problema não era um louvor ruim, desafinado. O problema era a incoerência. Que eles cantavam uma coisa e viviam outra. Faziam juras de amor, declaravam que serviam a Deus, mas a prática deles estavam demonstrando exatamente o contrário. Então, se nem o ajuntamento, as ofertas e o louvor estavam agradando a Deus, o que então poderia agradar a Javé? O que então poderia agradar ao Deus de Israel? Se os louvores, se os sacrifícios, se os animais cevados, se as canções com liras e instrumentos, se cantar os salmos, se todo o templo que eles tiveram o privilégio de ter, o templo de Salomão, se tudo isso não estava agradando a Deus, o que então agradava a Deus? E a resposta está no versículo 24. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Muita retidão e fazer o que é correto diante de Deus. Eles viviam no culto o que não viviam no dia a dia. E a expressão de muitas águas de ribeiro tem a ver com aquilo que flui. E que se tudo estiver ocorrendo bem com a natureza, a água vai indo e ela não acaba. É constante. Mesmo que use o exemplo de um ribeiro, mesmo que seja um rio pequeno, um ribeiro, né? Um ribeiro perene, vai fluindo. É retidão sempre. É buscando fazer o que é correto, buscando fazer o que é certo. E a retidão e a justiça, principalmente em relação aos relacionamentos que eles tinham, uns com os outros, incluindo com os seus familiares. Maridos com esposas, esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais, empregados com patrões, patrões com empregados, vizinhos. Durante as semanas, as situações eram complicadas, brigas, injustiças, maldades, coisas ruins, mas no templo eles estavam lá. Será que não podemos traçar um paralelo com a nossa realidade hoje em dia? Como no caso a gente mostra nas estatísticas, o nosso país é o país que possui mais cristãos no mundo, que o número de evangélicos tem elevado. Mas temos, por exemplo, o maior carnaval do mundo. Então, essa conta não fecha. E ao invés de olharmos para o todo, olharmos por tudo, às vezes a gente precisa sondar as nossas mentes e corações, irmãos. E Deus tem dado a oportunidade de você de questionar a si mesmo. Deus sente falta do seu culto? Ou do mesmo culto que você está prestando a Ele em casa, neste momento? Deus sente falta disso. É claro que Deus não é homem para sentir falta ou deixar de sentir falta. Deus é Deus. Ele vê neste exato momento do dia do seu nascimento e vê o dia da sua morte. Deus vê a eternidade. Deus é maravilhoso. Mas essa pergunta nos faz refletir se estamos verdadeiramente vivendo para a honra e glória dele, como nós fomos criados para fazer. O problema não era o culto em si dos israelitas daquela época, mas a hipocrisia e a irreverência daqueles que cultuavam. A hipocrisia e a irreverência. E nos versículos 25 e 26, nós vemos a acusação de idolatria, tanto antiga também. Podemos refletir nas idolatrias de agora. Nada mudava. Estava tudo igual.
Versículo 25, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Deus lembrando aquela população ali dos erros que eles haviam cometido. Mas alguém deles podia dizer, mas eu não estava lá. Foram os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós. O fato é que eles estavam cometendo o mesmo erro da idolatria. Além de não agradar a Deus da maneira que deveria agradar, fazendo o que deveria ser feito, estavam deixando de fazer aquilo que eles precisavam fazer. E o versículo 26 continua assim, levantaste-se, culte vosso rei, que vossa imagem, mostrando a idolatria deles, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos, e aqui essa expressão vós mesmos mostra o egoísmo, a arrogância, a vaidade, a presunção que havia naquela época de pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, mas na verdade estavam servindo a eles mesmos. E será que esse tipo de adorador não existe mais? Será que esse tipo de religioso, de crente, só existiu naquela época? Claro que não, irmãos. Existem muitos desses por aí. O foco da mensagem de hoje é que você se questione para que você não seja mais um, mas que você seja diferente. Nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, sendo questionado sobre o lugar de adoração, ele diz, vosso Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, sinceridade. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E esse coração quebrantado e contrito, ele não tem que estar só no templo, levantando as mãos, cantando louvores, chorando e se derramando na comunhão com os irmãos dentro do templo. Mas esse coração quebrantado e contrito, esse adorador em espírito e em verdade, ele também precisa adorar em casa. O que Jesus estava mostrando para aquela mulher samaritana naquela questão é que não era um monte de Samaria, não era nem um monte de Jerusalém. O fato é que a vida do crente em si, ela é uma adoração onde quer que ele esteja. Por isso que o versículo 24 é muito importante. Porque a justiça e a retidão, ela não precisam ser vividas só dentro do templo. Ela precisa ser vivida principalmente fora. E o que nós fizemos fora do templo corrobora com o louvor e a adoração que nós damos a Deus dentro do templo. É isso que eles não estavam entendendo. E Deus teve que levantar o profeta Amós para dizer a eles naquela época. E é isso que muitas vezes nós não entendemos hoje, milhares de anos depois. E às vezes, uma pandemia dessas é a melhor situação para que a gente possa repensar e refletir sobre isso. Pense, irmãos, reflita. As atitudes diárias deles demonstravam ao Deus que eles serviam e adoravam. Nesse versículo 26, são citados algumas divindades que eles estavam adorando. Apenas algumas, das várias em que eles estavam se prostituindo. Mas a pior delas são as duas palavras do versículo 26. Vós mesmos. Vós mesmos. Às vezes, nós somos os nossos próprios ídolos. Às vezes, nós somos o nosso próprio Deus, com D minúsculo. E nós não temos condições, e não podemos, e não devemos ocupar o lugar de Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer segui-lo e quer se tornar discípulo dele, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Precisamos morrer para nós mesmos e viver para Ele, plena e abundantemente. Por causa dessa idolatria, por causa dessa hipocrisia, por causa dessa incoerência, eles estavam sendo castigados com o exílio na Babilônia, que ficava muito depois de Damasco, capital da Síria, que inclusive é a capital da Síria até hoje, o versículo 27 fala sobre isso. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Estavam sendo privados de seu território, do templo, da comunhão que eles tinham naquela situação, pois não estavam valorizando como deveriam. Não estavam valorizando o quê? As pessoas e muito menos o Deus que lhes deu a terra, a comunhão e as próprias pessoas.
Quando o versículo 24 fala de juízo e justiça, como muitas águas, é claro que ele está dizendo de fazer o que é reto, de fazer o que é justo para com Deus. Porque Deus tem os seus mandamentos, Deus tem a lei, nos deu a lei, Deus deu vários preceitos que eles deveriam seguir e honrar a Deus. Mas esses preceitos, a lei, todo o processo é vivido no dia a dia, com o próximo. Como, por exemplo, não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar. Tem a ver com os relacionamentos. E eles estavam falhando nisso. Mas iam para o templo e faziam maravilhas. Se mostravam religiosos. Como os fariseus que nós vimos nas últimas mensagens. E olha que interessante. Amós foi levantado no Antigo Testamento junto com outros profetas para mostrar essa incoerência, essa incompatibilidade de culto, essa hipocrisia do povo do Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo veio e fez a mesma coisa com os fariseus. Mostrou para eles que eles estavam diante do templo, estavam sendo religiosos, estavam sendo de uma maneira hipócrita, incoerente, pois eles eram justos com os povos. E ainda hoje em dia nós conseguimos enxergar essa mesma realidade. E assim como o profeta e os profetas fizeram reflexões no Antigo Testamento, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo com os apóstolos fizeram reflexões no Novo Testamento, nós hoje, Igreja de Deus, precisamos fazer essas mesmas reflexões nos dias de hoje. Será que não estamos sendo simplesmente religiosos e os nossos cultos estão sendo incoerentes com a nossa vida diária? Será que talvez não seja por isso que Deus permitiu que todas as igrejas locais fossem privadas do culto a Ele? A gente fica sabendo de coisas horrendas que acontecem em muitas igrejas aí, que chegam até a ponto de ser idolatria. E é muito fácil nós olharmos para outras igrejas e acusar pastor isso, igreja isso e etc. Estou fazendo isso, mas será que o meu culto, será que o meu louvor, será que a minha adoração tem agradado a Deus? O momento de refletir agora. Porque em breve nós vamos voltar, eu creio que nós vamos voltar. Que você possa trabalhar essa questão do seu culto a Deus com a sua família, com o seu lar, com a sua casa. Porque é aí que começa a fé. Cuide dos seus. Que a justiça e a retidão, que o juízo e a justiça fluam em seu lar como muitas águas e como um ribeiro perene. Para a gente concluir, reflita por um momento no culto, no conteúdo do culto que você tem oferecido a Deus. No conteúdo do culto que você tem oferecido a Ele. Temos questionado apenas o que nos agrada, ao invés de questionar o que agrada a Deus? Será? Será que nós estamos preocupados com isso? Será que Deus sente falta do nosso culto, do seu culto? Irmãos, o culto, ele é e precisa ser uma expressão, uma extensão da nossa vida diária. Antes de um culto agradável, Deus espera de cada um de seus servos uma vida que lhe agrada, um viver diário, de acordo com a vontade dele. Ofereça essa vida a Ele, em espírito e em verdade, em cada um de seus dias. Que em seu lar, em seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, que corra o juízo como águas e a justiça como o ribeiro perene, para que Deus possa se agradar do seu, do meu, do nosso culto da melhor maneira possível. Oremos. Pai, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor. Obrigado pelas palavras do profeta Amós, inspirado pelo Senhor muitos anos atrás, que servem para a nossa reflexão hoje em dia. Será que o Senhor tem se agradado do nosso culto? Será que quando a gente voltar, nós agradaremos ao Senhor com o nosso culto? Ajude-nos a refletir, ó Deus, no coletivo como irmãos, como igrejas, mas ajude-nos também a refletir como indivíduos. O Senhor tem agradado desse culto que eu estou prestando a Ti nesse momento? A justiça
e o juízo, a retidão tem fluído, ó Deus, através da minha vida, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes? Será que o meu louvor não tem sido hipócrita? Será que a minha adoração não tem sido falsa? Ninguém é perfeito, Deus, mas que possamos buscar a perfeição porque o Senhor é perfeito. Que o Espírito Santo do Senhor complete e ministre em nossos corações. Abençoa-nos essa manhã na Tua presença. Que verdadeiramente, Senhor, possa estar nos incomodando para que possamos refletir sobre isso. Para que possamos, seja em casa, seja na igreja, no templo, onde quer que nós estejamos, que possamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Excelente domingo e Deus abençoe a todos.